E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vim fazer um update de leituras, falar tudo que eu li nos últimos meses, porque eu tava olhando o canal e eu vi que eu não falei sobre as minhas últimas leituras, mais ou menos desde o finalzinho de julho. Então, se eu repetir livro, me desculpem, mas eu vou tentar ser breve. E vou contar pra vocês também o que eu estou lendo no momento, né, as leituras não finalizadas. Então, vamos lá! Não sei se eu vou conseguir ficar com esse cabelo solto até o final do vídeo, mas fiz hidratação hoje, então quero deixar assim por enquanto. E o primeiro que eu tenho pra mostrar, eu sei que eu já falei dele, mas é o Orgulho e Preconceito, que até agora eu não consegui finalizar. Eu tô lendo esse livro desde junho e estou na página 187, um pouquinho menos da metade, mas não abandonei não, viu? Eu pretendo terminar essa leitura ainda esse ano, será que rola? Tava gostando bastante da leitura, apesar de ser um clássico, assim, eu achei... Apesar de ser um clássico, né, eu achei que é bem acessível a linguagem e a história em si, né? Por ser um romance, apesar de ser de época, mas eu tava gostando bastante, principalmente da Elizabeth. Uma das irmãs dela é um saco, e tem uma outra lá que acabou fugindo de casa pra poder casar escondido, mó treta, enfim. Eu tô mais ou menos nessa parte aí. A próxima leitura que eu fiz foi Guia do Mochileiro das Galáxias. Essa minha edição aqui é a definitiva, mas eu li só o primeiro livro até agora. E eu fiz uma live lá no Instagram com a Cabrini. Então, falei sobre ele junto com ela lá. Então, vamos lá dar uma olhadinha, vou deixar aqui meu arroba. Eu gostei bastante dessa leitura, eu dei 4,5 pro livro. E, assim, no começo eu fiquei um pouquinho perdida por causa da quantidade de coisa acontecendo, aquele ritmo frenético, enfim. Mas eu gostei bastante e quem sabe eu não leio o segundo esse ano ainda, né? Tem um tempinho que esse livro tá parado aqui na minha estante. E uma coisa que eu tô querendo fazer é desempacar a leitura, porque eu não tô comprando mais livro, né? Então, minha meta é dar uma enxugada aqui, conseguir ler a maior quantidade que eu puder dos livros que eu já tenho. A próxima leitura foi o Vermelho, Branco, Sangue Azul. Acho que eu dei 4 estrelas pra esse livro. É um queridinho lá do TikTok, né? Todo mundo falando sobre esse livro. E eu gostei bastante da leitura. Eu acho que eu só não dei uma nota um pouquinho mais alta, porque eu achei um pouquinho arrastado. Eu demorei... Deixa eu ver no meu diário aqui. Eu li esse livro do dia 5 de junho até o dia 20 de junho. Então, 15 dias para poder finalizar essa leitura, que eu considero um pouquinho arrastado, né? Porque ele não é tão grande assim, o número de páginas. E tem 387 páginas, então... eu gostei, achei bem fofinho, romance... E foi uma coisa que fugiu, né, daquela coisa de homofobia escrachada. E a gente tem um final felizinho aqui, super fofo, e eu gostei demais. Fora que tem representatividade também, né, porque um dos personagens, que é o Alex, ele é... mexicano? Gente, agora esqueci. O pai dele é, né, então ele é mestiço. A próxima leitura foi A Morte de Ivan Ilitch. Na verdade, foi uma releitura que eu fiz para participar do grupo de leitura que eu participava. Infelizmente, eu não tô mais lá, porque eu não tava lendo nada. A OAB tava aí, eu fui estudar, acabei que eu não tava acompanhando o grupo, enfim. Esse livro aqui foi da última discussão que eu participei e eu gostei bastante dessa releitura. Eu notei coisas que eu não tinha notado da primeira vez, principalmente essa questão do individualismo, de todo mundo tá ali, tipo, ah, coitado do Ivan Ilitch, mas ainda bem que não sou eu que tô morrendo. E o pessoal que trabalhava com ele, tava todo mundo de olho, né, porque alguém ia ocupar o cargo que ele exercia, então ia ter toda uma realocação de funcionários, todo mundo ali do meio ia subir, né. E a esposa dele mesmo também tava preocupada mais com a pensão do que ela ia receber. E de como que esse processo, né, de morrer é um processo muito individual, né, individualista.
Porque você vai morrer sozinha, apesar de ter pessoas ali do seu lado, mas você tem que enfrentar isso de forma solo, né? E tá ali na cabeça do Ivan e ver ele sofrendo até esses momentos finais foi bem pesado. Eu acho que eu dei 4 estrelas. Outro livro que eu li também, infelizmente eu não tenho físico aqui, porque eu li com meu namorado na edição dele, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Darkside. Eu li em voz alta pra gente, assim, então é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tô lá na casa dele. E teve bastante parte, assim, que eu tive que segurar a garganta, porque é um livro bem delicado. Às vezes, a personagem principal dava um tiquinho de raiva, assim, as atitudes dela, mas pra você saber que é uma criança ali, né, de toda aquele ambiente miserável que ela vivia, de uma mãe super abusiva, super negligente, e foi muito bonito, principalmente o final. E aí eu dei 4 estrelas e meia pra ele. Foi isso? Gostei bastante da leitura e agora, quem sabe, a gente não começa o outro, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver, alguma coisa assim. Que é a sequência, né? Então, acredito que vai mostrar mais desse desenrolar da guerra, porque esse livro, ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente tem 2 irmãos que eles têm que se refugiar numa cidade mais do campo, né? Eles moravam em Londres. Aí eles têm que se mudar pra lá e aí eles passam a ter essa diferença de tratamento, né? Porque a mãe deles, principalmente com ela, né? Porque ela tinha um problema no pé, ela nasceu com o pé torto e a mãe nunca fez nada pra ajudar ela, porque ia ficar muito caro. E aí não deixava a menina sair de casa, ninguém podia conversar com ela, porque ela era uma vergonha. E aí ela passa a ser bastante bem tratada nessa casa que recebe ela. E ela desenvolve um amor muito grande por cavalos e ela aprende a ler, a costurar, diversas coisas assim, fazer novas amizades. É muito tocante, muito lindo, muito delicado esse livro. Recomendo muito. E o próximo, gente. Finalmente eu criei coragem para começar a ler essa série da Cor de Espinhos e Rosas, famosíssima Cotar. E assim, eu já imaginava que eu seria uma das pessoas que ia gostar. Porque tem fantasia, romance, numa coisa só. E apesar disso, eu reconheço que tem bastante problemas. Eu sei que a Sarah J. Maas é uma pessoa super complicada e polêmica também. Então, eu gosto, mas é meio aquela coisa de guilty pleasure. Porque eu fico com um pezinho atrás sobre algumas coisas. Mas apesar disso, eu gostei da história como um todo. Eu li esse primeiro, que eu dei 3 estrelas. Depois eu li Cor de Névoa e Fúria, e eu dei 3 estrelas e meia. E depois Corte de Asas e Ruína, que eu dei 4 estrelas. Esse aqui foi o que eu mais gostei, contraria a todo mundo que gosta de Cor de Névoa e Fúria. Mas enfim, vamos lá. Esse livro foi bastante arrastado no começo. E eu já sabia que todo mundo fala que no começo era assim, mais arrastado e tal. Mas nem foi por causa dos acontecimentos em si, foi porque tava acontecendo as coisas ali na casa da Fairy, no ambiente familiar dela, e eu não gostava de ninguém, principalmente da Nesta. Eu acho ela insuportável até hoje, mesmo depois de ler os outros livros. Eu sei que no 4º livro vai meio que contar sobre ela, história sobre ela, não sei. Porque eu li eles meio às cegas, assim, porque desviando os spoilers até eu ler. Então eu não sabia muito quando eu comecei. Alguma coisa ou outra eu sabia, lógico, né? Porque não tem como desviar de tudo. Principalmente porque as pessoas insistem em fazer vídeos, principalmente no TikTok, sem dar aviso de spoiler. Então você já abre o negócio lá, já vem um spoiler na sua cara. Você que lide com isso, porque eles já presumem que todo mundo leu essa série. Desabafa aqui. Mas enfim, gostei bastante. Eu gostei muito da escrita da autora, a forma como ela escreve os ambientes, descreve cenários, os personagens. Gostei bastante, dava pra visualizar assim direitinho as coisas que ela tava descrevendo. Então foi um ponto super positivo. Eu fui uma das pessoas que shippou a Fairy com o Lucien, porque tinha toda uma química ali, eu imaginei tudo na minha cabeça.
mas aí depois eu comecei a gostar do Tamlin. Eu fui essa pessoa assim no comecinho, mas eu já tava preparada pro pior, porque eu sabia que ela não ia ficar com ele, então na minha cabeça já tava, tá fofinho isso aqui, mas eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa, porque ela não fica com ele. Esse era um dos spoilers que eu tinha. Então, é isso. Achei um pouquinho imprevisível aquela coisa toda, né? Principalmente porque ele foi baseado na história da Bela e a Fera, aquela coisa de maldição, e toda aquela coisa sobre a montanha, e das tarefas, a gente já sabia, né? Que ela ia conseguir passar por todas elas. O Rhys. Ele não me convenceu nesse livro, principalmente por causa das atitudes dele aqui, que vão ser meio que explicadas no segundo livro, mas explica, mas não justifica algumas atitudes dele, principalmente de embebedar ela, pra ela não conseguir lembrar de nada, e aquela coisa do beijo forçado. Só que aquilo ali dá pra entender, mas não dá. É complicado de falar. Porque tem toda aquela coisa da situação, né? Porque senão ia dar muito ruim pra Feyre e pro Tamlin, mas enfim. E muita coisa que a Feyre mesmo, ela percebeu sobre ele, né? Eu falei que eu não ia falar muito sobre esse livro, mas já tô aqui falando. Enfim, começamos bem, me deu vontade de continuar, então eu já peguei o segundo livro em seguida. E eu achei ele um pouco mais arrastado do que o primeiro, mas eu gostei bastante do desenvolvimento da Feyre. Deu pra sentir bastante aquela coisa de pessoa bem deprimida que ela tava ali no começo e ela voltando a ter vontade de fazer as coisas, de viver mesmo. E todo o relacionamento dela com o Rhys, com o resto ali do grupinho, né, do Cassian, Asriel, enfim. Mas tem uma coisa que eu queria pontuar aqui, porque tem muita gente que fica pagando pau pro jeito que o Rhys trata a Feyre. E, gente, a gente tem que parar de ficar dando biscoito pra isso. Tá certo que a parceria deles é muito bonita, que a forma do relacionamento dele é bonito, baseado no respeito e tá. Mas as coisas que ele faz pra ela é o mínimo. Você tratar a pessoa bem, você fazer de tudo por ela, querer ver a pessoa feliz e não forçar a pessoa quando ela não quer transar com você. Coisas básicas de relacionamento saudável. Ok, então tá bom. Mor, simplesmente maravilhosa, adorei ela. A Amren, eu não sei falar o nome dela, mas eu gostei bastante de todo mundo ali. Outra coisa que todo mundo fala, que eu também concordo, é de como todos os machos desse livro são abusivos. E cada um à sua maneira e um pouquinho ali, ninguém que escapa. Seja de atitude descrachada mesmo, né, como um tal lourinho da corte primaveril, ou de passar pano para as atitudes desse lourinho da corte primaveril. E os próprios ilirianos ali também, né, as formas como que eles foram criados, e essa questão do machismo mesmo, porque fêmeas ali naquele lugar é só um bando de paredeira que tem que se casar à força. Tá certo que já aconteceu isso muito no passado aqui no Brasil mesmo, em outros lugares, enfim, mas, sabe, esperava um pouquinho mais. E aí a gente veio pra esse aqui. Gente, esse foi meu preferido, porque aqui a gente começa a ver mais sobre a guerra, né, que tá ali acontecendo. Desde o primeiro livro, senão é spoiler. A gente sabe que vai acontecer essa guerra, então tudo tá encaminhando pra ela. Só que aí a gente vê toda esse treinamento, esses joguetes de guerra mesmo, do pessoal se reunindo, eles traçando estratégias. Aí vai mostrar muito mais das outras cortes, visualmente mesmo, né, sobre os castelos, os palácios de lá, sobre os grãos senhores também, que eu gostei bastante, eu adoro. As outras cortes são muito fuxiqueiras, sim. E toda essa coisa de planejar mesmo, e a gente vai começar a ver as primeiras batalhas ali, mais ou menos no começo da metade do livro. Então, foi meu preferido até agora. Ele não tem tanta cena hot que nem o segundo, acho que até por isso as pessoas não gostam tanto dele assim, mas eu adorei essa parte. E uma coisa que eu gostei bastante também, porque assim, toda hora fica falando o quanto que os ilirianos mesmo, e o Rhys, eles são fortes, mas ao mesmo tempo eles não são indestrutíveis. Porque a gente vê eles se esgotando, a gente vê eles tomando muito no cu.
e ficando esgotados mesmo, todo destruído, machucados, enfim. Pontinho positivo, porque não é aquele negócio, eu sou um guerreiro imbatível, que eu nunca me sangro em batalha. Não tem isso aqui. Gente, eu tava editando o vídeo aqui e eu percebi que eu deixei uma coisa muito importante de fora, que é a falta de representatividade nos livros da Sarah, né? E aqui eu abro um parêntese para falar que representatividade é muito diferente de representação. Na representatividade, a gente tem um personagem não branco e não hétero relevante na história, um protagonista ou alguém ali naquele meio, os personagens principais mesmo. E ele é relevante para a história. Enquanto na representação, a gente tem um mero figurante que mal aparece, então ou aparece e morre cedo, como eu já vi alguns personagens de Trono de Vidro. Não li ainda, mas eu vi pessoas falando. E isso é bem complicado, né? A própria autora também falou que não queria forçar a representatividade, então já é uma polêmicazinha aí pra ela. E no Acotar a gente vê isso, né? Então, são pouquíssimos os personagens não brancos. E quando eles aparecem, tem um embranquecimento também da pele deles. Porque a pele deles é descrita como dourada, como morena. E aqui eu posso citar o próprio Lucien, né? E tanto é que as fanarts dele, ele nem moreno não é. A maioria das que eu vi, ele era branco mesmo. Então assim, né? A gente já vê um probleminha. Hélio é um personagem preto que teve um pouquinho ali de relevância, bem assim, no terceiro livro, mas ao mesmo tempo ele é visto como um personagem muito promíscuo, o que já é problemático também, né, por ele ser aparentemente bissexual. Não falou qual que é a sexualidade dele mesmo, mas a gente já vê que ele não é hétero, mas já foi descrito como aquela pessoa que quer pegar todo mundo e tal, apesar da treta dele ali com a senhora da corte outonal. Mas enfim. Mas a gente vê, né, que todo mundo ali do núcleo principal da história é todo mundo branco, hétero. Aqui outro parêntese para amor, porque eu acho que a autora foi bem bifóbica com ela, porque se a personagem ela sente atração por homem, mas ela tem um relacionamento com mulher, ela é o quê? Me conta. Hétero não é, porque se ela obviamente falou que tem atração por homem, e a gente ter afeto e sentir atração também são duas coisas diferentes. Então eu posso ter afeição por uma mulher, mas não sentir atraída sexualmente por ela, ou posso ter afeição e me sentir sexualmente atraída por ela, como eu posso não ter essas mesmas características em relação ao homem. Então eu achei bem problemática essa parte também. Eu fiquei feliz quando eu fiquei sabendo que ia ter um personagem que não era hétero ali no meio, mas quando eu li eu fiquei, gente, eu não tô acreditando que ela fez isso. Triste. Só que aí eu dei uma pausinha, né, eu li esses 3 livros mais ou menos em sequência. Teve um livro antes desse aqui que eu li, que foi O Jogo do Amor, Ódio. Acho que é isso mesmo, porque eu li no Kindle Unlimited, tá lá se você quiser ler. Eu gostei bastante, é aquela coisa de inimigos para amantes, né? Enemy to lovers. E é um romance de escritório. A gente tem 2 parceiros ali de uma editora, que eles trabalham juntos na mesma sala. E na verdade eram 2 editoras que se fundiram. Então o pessoal de uma teve que começar a trabalhar com o pessoal da outra. E eles têm perfis completamente diferentes. E aí é muito bom ficar acompanhando eles. Já esqueci o nome de protagonista, gente, mas enfim. O personagem masculino chama a personagem feminina de Moranguinho, porque a família dela tem uma fazenda de morangos. Eu achei isso simplesmente muito fofo. E ele é aquele cara grandão e musculoso, sarado, que não sai da academia. E ela é super baixinha, invocadinha. Muito bom. Só que eu não dei uma nota mais alta, eu acho que eu dei 4 estrelas, porque eu queria ter visto mais essa parte editorial do livro, porque envolve livros, né? Eles estão ali numa editora, porque fundiu, né? Então virou uma só. E infelizmente não teve muito disso no livro, e a questão da família dela também, né? De ser uma menina simples do campo, que foi pra cidade grande. Então, e a relação dela com a família também era muito bonitinha, eu queria ter visto mais isso. Mas
amei demais, muito bom. De livro finalizado, eu acho que foi só isso. Os outros dois que eu tenho aqui foram livros que eu comecei a ler e ainda não terminei. O primeiro deles é A Parábola do Semeador, da Octavia E. Butler, maravilhosa, autora de Kindred. Eu comecei a ler esse livro numa live com a Laura, do Literatura Uns Buquês, etc. E eu li, deixa eu ver, 70 páginas até agora. E a gente tem um mundo aqui, 2023, que se passa essa história, se eu não me engano. E assim, o mundo tá completamente destruído, as pessoas estão muito pobres, não tem água, não chove, não tem comida suficiente e mesmo assim as pessoas têm muitos filhos e elas vivem em umas vizinhanças cercadas porque as pessoas do lado de fora que não têm condição de comprar água e a comida, eles meio que viraram selvagens, então atacam as pessoas, atacam essas vizinhanças, então eles têm que se proteger lá dentro. E tem toda uma questão de uma religião, né? As pessoas ali, elas frequentam a igreja. E tem essa personagem principal, que ainda não falou o nome dela na história, mas que ela tem uma visão completamente diferente dessa religião. Então eu acho que ela, inclusive, vai criar a sua própria religião, sua própria religiosidade, alguma coisa assim. Não sei, é uma suposição minha, tá? Então eu nem posso falar que isso é spoiler ou não. E eu fiquei tão incomodada quando eu tava lendo esse livro, sabe? Porque é uma coisa tão atual, assim, e a gente saber que isso pode estar acontecendo de verdade daqui a uns tempos. Desanimador. E por fim, eu tenho aqui Garota Exemplar. Eu estou na página 71, olha só. Quase a mesma coisa do outro livro. E apesar de eu estar bem interessada na história, tá sendo um pouquinho arrastado. Eu já tô lendo esse livro há 3 dias, eu cheguei na página 70 até agora. Tá certo que, assim, não tem muito diálogo também. É bem apertado a escrita, a diagramação desse livro. Não é mais confortável assim, mas estou confiante que vai melhorar, até porque é um suspense, né? Eu sei que a menina some, né? Na verdade, ela acabou de sumir aqui. E a gente vê as coisas acontecendo no presente, o marido dela descobrindo que ela sumiu, indo para a delegacia. E enquanto isso, a gente tem a narrativa dela através de um diário que ela escrevia no passado, quando ela conheceu ele, depois do casamento. Então a gente tá vendo, eu estou vendo esses dois pontos de vista. Ela não me convenceu nem um pouco e eu meio que tô vendo que tem uma, como que fala? Que ela meio que tava plantando coisas na cabeça dele que não aconteceram de verdade. Porque, pelo que deu pra ver, ele tem uma memória muito boa. Ele lembra de várias coisas que aconteceram com ele, assim, mas ele não lembra das coisas que ela fala que aconteceu, entendeu? Então, manipulação. Ela manipula as informações, achando que aquilo aconteceu de verdade, ou querendo que ele acredite que aconteceu e que ele não se lembra. Enfim, estou com determinação, vou terminar esse livro até o final do mês. É isso, gente. Esses foram os livros que eu li de junho pra cá. Não foi tanta coisa assim, né? Eu li mais agora no finalzinho de agosto pra cá, né? Porque eu comecei a ler o Acotar. Então, porque passou a AP agora, então tô livre. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo.